Meus irmãos, bom dia a todos. O nome desse comunicado especial é a preparação para a volta de Cristo. O conteúdo desse comunicado é completamente incomum. É de uma seriedade tremenda. E estamos há meses para dá-lo. A Bíblia diz em Eclesiastes que absolutamente tudo tem um tempo determinado por Deus para acontecer. E eu posso lhes assegurar que nós estamos atrasados em entender o conteúdo que será exposto nesse momento para você. Estamos atrasados há pelo menos meses. E isso devido à nossa própria negligência e incompetência, onde eu mesmo me coloco em primeiro lugar. E eu tenho temido apresentar o conteúdo desse comunicado para você, porque o peso de milhares de almas preciosas aos olhos de Deus estão sobre mim e sobre você que vai ouvi-lo. A começar por você e eu vivermos cada letra do que será apresentado a partir de agora. Como eu disse, o tema do comunicado é a preparação para a volta de Cristo. Esse comunicado pré-anuncia 2 estudos espetaculares. Estudos sobre-humanos, estudos celestiais, que a palavra de Deus, apenas a palavra de Deus, tem autoridade para nos entregar. O primeiro estudo é o fim dos 6.000 anos do pecado. Deus determinou que a história do pecado nesse planeta, que começou com a queda de Eva e Adão no Éden, deveria terminar ao final de 6.000 anos. E se você não sabe, a Bíblia já revelou, comprovou que o fim desses 6.000 anos de pecado está muito próximo diante de nós. E o segundo estudo é o estudo do caráter das 12 tribos do Israel espiritual de Deus. Eu disse Israel espiritual e não genealógico ou carnal. A primeira vinda de Cristo foi marcada pelo Filho do Homem, vivendo em plenitude de acordo com a lei de Deus. O título predileto que Cristo se autodava era o Filho do Homem.
Não por acaso Cristo queria chamar a minha e a sua atenção, que ele foi feito, nasceu, cresceu e viveu exatamente como eu e você. Ele era o Filho do homem. E com as mesmas limitações, os mesmos sentimentos, com a nossa humanidade, ele venceu o pecado. O Filho do homem venceu o pecado. Essa foi a primeira vinda. Na segunda vinda, 144 filhos de Deus, e esses 144 mil refletem 12 mil pessoas, cada uma com a sua particularidade e personalidade, e sabemos que, assim como os filhos de Israel eram 12 e cada um tinha a sua própria personalidade característica, eles representavam a igreja do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo escolheu 12, que também espelham essas 12 personalidades diferentes, umas das outras, que foi criado o gênero humano. O gênero humano tem 12 tipos de personalidade. Nós vamos explicar isso no segundo estudo. E a segunda vinda de Cristo é 12 mil de cada personalidade, totalizando 144 mil, viverão e andarão sobre a terra como Cristo viveu e andou. Isso é a única coisa que falta, a prova para todo o universo, que sempre foi possível ao homem, unido à natureza divina, vencer o pecado. É a prova cabal, é a prova derradeira que o universo receberá. Essa prova vai revelar que Satanás é o pai da mentira e mentiu desde o início. Porque, por querer ser Deus, ele quis jogar abaixo a lei do reino celestial. Em Apocalipse 19:11, foi mostrado a João o santuário celestial. Foi mostrado a João o santuário celestial. E lá dentro do santuário, João viu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o móvel, o objeto que abrigava os 10 mandamentos, que abriga os 10 mandamentos. Já que tudo que foi construído na terra, em relação ao santuário, nada mais é do que uma cópia do que Moisés viu lá no alto do Sinai. E Deus falou para Moisés e disse: Moisés, você está vendo aqui o santuário celestial? Ele é o teu modelo, agora faça uma cópia. Vai ser o santuário terrestre. E o primeiro mandamento contido nessa lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular ou é plural? Você pode me responder? Quantas pessoas estão contidas na palavra mim? O Deus único, o único Deus soberano em todo o universo, disse que não pode haver um outro Deus. E Satanás quis ser adorado como Deus, quis se colocar no lugar de Deus, e por isso ele foi banido do céu. E desde então, ele faz guerra contra a lei de Deus, assim como fez guerra contra Cristo, para que Cristo não a cumprisse em seu próprio viver, desde o primeiro ao último dia da sua vida como Filho do homem.
Então, nós vamos fazer um pré-anúncio desses estudos, breve. Vamos abordá-los distintamente, esses dois estudos, de maneira completa. Mas hoje eu quero lhe antecipar algumas breves palavras sobre esses dois estudos, particularmente sobre o primeiro estudo, ok? Porém, como eu disse, estamos atrasados em dar esse estudo, estamos atrasados porque não temos nos consagrado a Deus e clamado e orado para que Ele possa usar as nossas vidas, não só como instrumentos da sua revelação, já que a palavra de Deus ela é clara. Ela diz que em toda a história desse planeta, jamais Deus fez coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e profetas. Porém, eu lhe pergunto, onde estão esses servos e profetas? Não olhe para mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou um homem tão pecador quanto você. A nossa consagração a Deus, a expectativa do céu em relação a mim e a você é completa, é integral, é plena. A nossa vida precisa espelhar a Cristo desde o primeiro momento, quando acordamos e até mesmo em pensamento durante a noite. Temos que viver uma vida consagrada. Aquele que consagrou a tudo por mim e por você. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá com a própria ajuda do Senhor Jesus. Mas precisamos clamar. Precisamos orar enquanto igreja. Orar não apenas por mim. Você não pode orar não apenas por você, mas orar pelos filhos de Deus. Orar pela verdade que é Cristo. Orar para que Ele prevaleça em mim, em você e no nosso meio. E eu faço uma homenagem ao Senhor Jesus Cristo, colocando esse louvor para você ouvir, e em seguida abordaremos aquilo que comentamos. Ouça essa canção. Do teu Filho amado Jesus, nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença, Senhor. Senhor Deus, Tu conheces, Senhor, as nossas vidas. Absolutamente nada do que fazemos, do que falamos, ou até mesmo do que pensamos, passa desapercebido aos Teus olhos. Senhor, somos carentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Somos como crianças completamente dependentes de Ti. Senhor Deus, Satanás tem embalado os Teus próprios filhos com o sono da morte e do pecado. Porém, Senhor, clamamos a Ti nessa manhã para que Tu desperte esse filho Teu, essa filha Tua, Senhor. Meu Deus, visita agora a cada um daqueles que foram escolhidos para receber essa mensagem. Desperta eles, Senhor. Prepara o coração e a mente deles para que eles possam compreendê-la, assimilá-la e, principalmente, vivê-la. Te pedimos essas bênçãos unicamente no nome e nos méritos do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu queria iniciar o nosso comunicado com uma reflexão. Uma reflexão não da minha parte, mas da parte de Deus, na pessoa do seu Filho. E
assim como está em Lucas 18, versículo 8, Cristo lhe faz uma pergunta. E essa pergunta, ela vai ecoar não apenas por esse momento, mas daqui em diante você vai se lembrar desse estudo e essa pergunta vai ecoar na sua mente durante todo o tempo, talvez até a volta de Cristo. E o Senhor Jesus lhe pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, se a volta de Cristo demorasse mais 20 ou 30 anos, qual o estado desse planeta e dos seus habitantes? Você já parou para pensar a respeito disso? Meus irmãos, o que está acontecendo diante de nós é algo que supera os tempos antigos, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. No tempo de Sodoma e Gomorra, eles adulteravam, se prostituíam, tinham relações homossexuais entre adultos. Porém, é isso que nós temos visto acontecer na nossa sociedade atual? Me responda. Meus irmãos, o que nós temos de mais sagrado, de mais puro para representar o gênero humano, são as nossas crianças. E você já reparou como que o foco, o ataque de Satanás, ele se moveu de adultos para seres inocentes? São as crianças o alvo de Satanás nesses últimos dias. O que nós estamos vendo é algo que jamais foi visto na história do homem. Crianças se prostituindo. Meninos de 3, 4, 5 anos se beijando na boca. A infância dessa geração, desculpe a expressão forte, mas está sendo estuprada ideologicamente e não raramente fisicamente. Nós temos visto casos à nossa volta, em nosso torno, muito próximo de nós, de crianças sendo violentadas pelos próprios pais. Eu não digo crianças de 7, 8, 10 anos, não. Eu digo recém-nascidos. Se demorasse mais 20 ou 30 anos para Cristo voltar, como que ele encontraria esse planeta? A nível climático, a nível bélico, as sociedades. Possivelmente não teria mais homem nem mulher. Se extinguiria. Teriam só transgêneros e outras deformações mais. Não é verdade? Mas fique com essa reflexão e vamos para a Bíblia, ok? Lá em Atos, Atos 1, a palavra de Deus, ela mostra quando Cristo ascendeu aos céus. Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 9. Está escrito:
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. À vista de quem? De aproximadamente 500 pessoas lideradas pelos apóstolos, que foram testemunhas da ascensão do Senhor Jesus. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Olha, para derrubar a falsa doutrina do arrebatamento secreto, basta apenas um versículo, e tem centenas deles na Bíblia que derrubam essa apostasia, essa balela, essa mentira do arrebatamento secreto. Isso aqui é um versículo dessas centenas de versículos que joga abaixo o arrebatamento secreto. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo que o viste subir. Eles não viram Jesus subir? Nós veremos Jesus voltar. No versículo 9 enfatiza isso. Elevado às alturas, à vista deles. À vista deles. Não dá margem à interpretação, ok? Mas o assunto não é essa falsa doutrina do arrebatamento secreto. Estamos falando da volta de Cristo, da preparação para a volta de Cristo. E desde esse momento que Cristo foi assunto aos céus, a cristandade, imediatamente após, já começou a aguardar a volta de Cristo. Já se passaram mais de 2000 anos que esse fato aconteceu, e todas as gerações, sem exceção, a partir de então, aguardavam a volta do Senhor Jesus. Todas. Durante o primeiro milênio, após a vinda dele, durante o segundo milênio, que estamos agora, todas as gerações aguardam a volta de Cristo. Porém, eu lhe pergunto, o nosso caso, o caso da nossa geração, é semelhante ao caso das outras gerações? Sim ou não? Sim ou não? Eu lhe digo enfaticamente que não. Meus irmãos, eu vou abrir com você a Bíblia e vou lhe mostrar coisas que talvez vão lhe impactar de maneira profunda, aterradora. Mas o povo de Deus está precisando de uma sacudidura para se aprontar, como aquelas virgens que estavam dormindo e de repente veio o grito daquele homem que representa os 144 mil e rapidamente elas se levantaram para encontrar-se com o noivo. É isso que vamos fazer aqui nesse momento. E por que hoje a nossa geração é diferente das outras gerações que já passaram? Meus irmãos, nós estamos contemplando a formação da imagem da besta. Luiz, o que é a besta segundo a Bíblia? A besta é algo que aos olhos de Deus é bestial. E o que é bestial aos olhos de Deus?
o poder civil unir-se numa única pessoa ao poder religioso. Lá em Zacarias 6, diz que apenas um pode exercer domínio sobre os povos e domínio espiritual. É o Rei do Universo, o Senhor Jesus. Ali em Zacarias 6, diz que ele reinaria no mesmo trono sobre os povos e sobre um rei espiritual, sobre todo o universo. Apenas Cristo pode exercer esse papel. Porém, existe um outro poder, que é o poder máximo de Satanás nesse planeta, que é o poder do papado, que diz também ser o pontífices máximos, a ponte entre o céu e a terra, e une em si mesmo o título de rei, soberano do Estado do Vaticano, rei, porque é uma monarquia, e o líder espiritual da cristandade, o suposto cabeça da cristandade, usurpando o lugar do Senhor Jesus. Então, a besta do Apocalipse é a união do poder civil com o poder religioso. E a Bíblia fala na formação da imagem da besta. Ora, se a besta é a união do poder civil com o poder religioso, o que é a imagem, o reflexo da besta? Nada mais é do que também a união do poder civil com o poder religioso. E essa besta que sobe do mar, a exemplo da besta que sobe da terra, que é o papado, são os Estados Unidos da América, aonde, diante dos nossos olhos, Donald Trump tem dito em claras palavras que vai derrubar a emenda Johnson que separa a igreja do Estado. Meus irmãos, isso é fato, isso não é especulação, isso é notícia, ok? Isso não é achismo. Ele disse que vai governar com a cristandade. Nós temos visto agora, no último dia 31 de outubro, hoje é dia 11 de novembro, no dia 31 de outubro, foi decretado pelo Bergoglio, o falso Papa, a morte do protestantismo. Foi assinado um documento com os líderes de todas as religiões protestantes, a começar pela religião luterana. Foi assinado um documento que decreta a morte do protestantismo. O protestantismo morreu. Agora é uma coisa só. O protestantismo, o filho rebelde, hoje é o filho unido com a Igreja Católica. A formação da imagem da besta já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, não vai acontecer. Já aconteceu. Há anos que estão sendo tratados acordos entre todas as denominações evangélicas, inclusive a Igreja Adventista, com a Igreja Católica. Há anos. Isso foi consolidado, sacramentado no dia 31 de outubro de 2017. O protestantismo morreu. Já aconteceu a formação da imagem da besta. Luiz, o que essa imagem da besta vai gerar? Quem é o filho primogênito da imagem da besta? O filho primogênito da imagem da besta, o fruto podre principal da imagem da besta que já se formou, é o decreto dominical. O que falta acontecer agora é a promulgação de um falso dia de adoração, que é o domingo pagão de Constantino, ser colocado no lugar do 7º dia bíblico, escrito pelo próprio dedo de Deus no 4º mandamento. Quando acontecer a promulgação
do decreto dominical, nós temos o detonador que revela o tempo exato do fim. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, eu quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia agora. Porque eu vou lhe mostrar na Bíblia, que após a promulgação do decreto dominical, em um pouco mais de 3 anos acontece o fim. Luiz, o fim de quê? O fim de tudo. O fim desse planeta, o fim da história do pecado e a volta do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia aí. Abra ela em Daniel, no capítulo 12, no versículo 11. Está escrito: depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado. Essa expressão costumado sacrifício representa o 7º dia. E posta a abominação desoladora, o domingo, como lei imposto pelo governo dos Estados Unidos. Então, quando o domingo for colocado no lugar do perpétuo, a palavra acostumado no original é perpétuo, não tem o sacrifício no original, tem só o perpétuo. Haverá 1.290 dias. Após o domingo, por lei, ser colocado no lugar do verdadeiro dia de adoração, o falso dia de adoração, o dia pagão de Nimrod, de Constantino, da Babilônia, quando esse dia pagão for colocado por lei no lugar do sábado, haverão 1.290 dias. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Após a promulgação do decreto dominical, acontecerão 1.335 dias, bem-aventurado aqueles que chegarão ao final, e só quem chegarão ao final serão os 144 mil. Quem não é 144 mil vai morrer durante a grande tribulação. Meus irmãos, não tem como a gente ficar enxugando o gelo, como se diz no Rio de Janeiro. Nós temos que ir direto ao ponto. Aqueles que não forem 144 mil morrerão durante a grande tribulação, ok? Para chegar no final, nos 1.335 dias, por isso que eles são chamados bem-aventurados, serão os últimos 45 dias, onde cairão as pragas, as 7 taças da ira de Deus. Somente chegarão lá os 144 mil, ok? E aí é a volta de Cristo, ou o fim dos 6.000 anos da história do pecado. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, Pedro nos orienta, inspirado por Cristo, da seguinte maneira: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Lá no livro de Salmos, Salmos 90, no versículo 4, está escrito: pois 1.000 anos, o salmista se dirigindo a Deus, pois 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Para Deus, 1.000 anos é como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Então, Pedro, ele diz o seguinte, no versículo 9 do 3º capítulo
da 2 Pedro, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, Deus está dando oportunidade para mim e para você chegarmos ao arrependimento. Ok? Continua Pedro. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Luiz, esse dia nos pegará desprevenido? Os filhos de Deus estarão cegos quanto à chegada desse dia? Não, 1000 vezes não. Segundo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo nos adverte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, Paulo está falando do tempo da volta de Cristo. Não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Porque Paulo estudou isso com eles. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como ladrão para quem? Para os filhos de Deus? Não, para os ímpios. Porque no versículo 4 ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que, como ladrão, esse dia vos apanhe de surpresa. Meus irmãos, sabe aquela genealogia aparentemente enfadonha, lá do começo da Bíblia, em Gênesis? Se você abrir Gênesis aí no capítulo 5, está escrito assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí ele vai falar a genealogia de Adão até Noé. Aí começa lá, no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Sabe essa genealogia que aparentemente é enfadonha? Eu vou postar para você aqui um estudo, vou pedir para o irmão Anderson postar um estudo, que revela que, se você somar a genealogia bíblica, presta atenção, eu não estou dizendo para você recorrer aos sábios desse mundo. Eu não estou dizendo para você estudar nos livros dos sábios desse mundo a idade da terra. Eu estou dizendo que a Bíblia, através da genealogia, revela com uma precisão cirúrgica a idade da história do pecado na terra. E você quer saber quando que termina os 6.000 anos da história do pecado na terra? Você quer saber quando termina? Em 2025. 2025 termina os 6.000 anos da história do pecado na terra. O nosso irmão Anderson vai postar esse estudo. Faça esse estudo com a Bíblia. Vai somando lá a genealogia desde Adão até agora e você vai saber que em 2025 a terra completa 6.000 anos de pecado. Luiz, você está dando data para a volta de Cristo? Não, quem está falando isso é você. Eu estou lhe dando data para o fim dos 6.000 anos da história do pecado segundo a Bíblia. É a Bíblia que nos revela isso, não sou eu. É só você somar.
é inconfundível. Se você somar, e o estudo já faz isso para você, você vai descobrir que em 2025 finalizam os 6.000 anos. Sabe o que significa isso, se a Bíblia está certa? E a história do pecado, o fim da história do pecado é a volta de Cristo? Que nós temos pouquíssimo tempo, a partir de agora, 2017, para nos preparar. E aí que está a urgência, a gravidade e o entendimento a respeito de você compreender esse estudo. Isso é o grito lá de Mateus 25 que desperta as virgens. Cristo está às vésperas de voltar. Se você parar para analisar, e esse estudo que eu peço que você ore, para que possamos dá-lo o mais breve possível, se você pegar as trombetas do Apocalipse, se você pegar de Apocalipse 6, versículo 6, que é a crise financeira mundial, que é o último sinal antes da chegada da grande tribulação, o primeiro sinal da chegada da grande tribulação é o decreto dominical. E o último sinal antes do início da grande tribulação é a crise financeira mundial, a maior que já aconteceu na história, de Apocalipse 6, versículo 6. Se você pegar de Apocalipse 6, versículo 6, e colocar ali a cronologia dos selos, das trombetas e das pragas, dá como uma luva nesses últimos aproximadamente 7 anos que faltam para finalizar os 6.000 anos da história do pecado. E eu lhe pergunto, você está preparado? Você está preparado? Diante de Deus, você já se consertou? Você já pediu a Cristo para que Ele viva em você, lhe dando a sua natureza divina, para que, unida à sua natureza humana, você possa vencer os seus defeitos de caráter? Bom, nós daremos esse estudo baseado em Apocalipse 12, que é o centro do universo, onde você vai ver com clareza, que o cardeal Bergoglio, que é um falso papa, o verdadeiro papa ainda é Bento XVI que vive, esse cardeal Bergoglio, ele vai sair do poder. Você ouviu? Apocalipse 12 revela que ele vai sair do poder muito em breve, para preparação do surgimento do 8º rei, que não é um ser humano, é um demônio, e virá do abismo na 5ª trombeta, de Apocalipse 8. Ok? Mas nós falaremos a respeito disso no estudo, certo? Eu queria que você, por enquanto, refletisse em tudo que você ouviu aqui e, além desse estudo dos 6.000 anos, baseado em Apocalipse 12, nós vamos preparar o estudo das 12 tribos. A Bíblia diz que nós devemos nos conhecer a nós mesmos. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E o estudo que revela para nós mesmos quem nós somos é o estudo das 12 tribos do Israel espiritual de Deus. Esse estudo das 12 tribos, aliado ao estudo dos 6.000 anos do fim da história do pecado, são os instrumentos divinos que Deus nos envia para capacitar-nos para o fim. Então, você que está ouvindo esse comunicado, ore por esse propósito. Clame a Deus para que Ele possa nos ouvir e nos socorrer, de tal maneira que as nossas vestes sejam as vestes brancas da justiça de Cristo, prontos para encontrarmos com o nosso Senhor. Ok? Fique na paz do Senhor Jesus e eu espero lhe ver aqui no SoundCloud, no YouTube, no WhatsApp, numa próxima oportunidade. Fiquem
todos com Deus. Bye, bye.